Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um tutorial de Godot, agora falando certo o nome da engine. Nesse tutorial nós vamos aprender a fazer essa porta aqui. Ela abre e fecha quando você sai, tem uma área dentro que se você estiver na área e apertar um botão de ação, ela abre. Eu mesmo desenhei e fiz essa animação, tá? E a gente vai fazer isso agora, sigam-me os bons. Continuando aqui do mesmo projeto, tá? Da onde estava na aula passada, mesma coisa aqui. Nós temos algumas configurações para atualizar, algumas configurações que eu acabei fazendo errado nos últimos vídeos. Por exemplo, essa Stretch Mode. O certo de colocar aqui é 2D. Muda Stretch Mode para 2D. O Height Width coloca 256 por 144. Se eu não me engano, estava 256 por 150. Para manter o aspecto, né, de 16 por 9, é 256 por 144, tá? Aqui em Physics, você clica em Fixed FPS e coloca 60. Do jeito que estava, ele ia rodar muitas vezes por segundo, muito mais do que 60 vezes. Isso estava dando alguns bugs. Aquele bug da câmera que estava dando era por causa disso. Ele estava rodando muito rápido, então em um frame ele estava andando menos do que um pixel e por isso estava dando aquela bugada. Agora não está mais, como você pode ver aqui. Ele não tem mais problema da câmera, eu coloquei a câmera de novo e ele está mais de boa, né? Bem tranquilo, está se movendo normal, sem aquelas travadinhas que estava antes. Beleza, coloca 60 por segundo e das configurações é isso aí mesmo. Agora aqui nós vamos criar um novo nó para ser a porta, tá? Esse nó, vamos criar aqui dentro do main, clica no main, clica no mais, vai ser uma área 2D. Vamos chamar de porta. Pode deletar esses dois static bars aqui, que são corpos antigos que a gente estava usando de plataforma antes. Pode deletar os dois, seleciona, delete. Agora, a porta dentro desse nó, que vai ser uma área, né? A área na qual o jogador tem a capacidade de abrir a porta, colocar um sprite, um animated sprite aqui dentro. Você coloca novo sprite frames, edit, igual a gente fez por player, tá? Vamos mudar aqui o nome e colocar abrir. Clica aqui nesse ícone de pasta, tá? Essas imagens aqui dos frames da porta, da animação, eu estou deixando na descrição do vídeo. Primeiro você adiciona a porta 1 sozinha, abrir. Aí você coloca, clica aqui de novo. Vai da porta 2 aqui, sozinha, beleza. Vai de novo, a partir da porta 3 até a porta 9, abrir. Beleza, agora está em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui não está em ordem, ó. 1, aí vai para 10, 11, 12, ele está em ordem alfabética. E o 1 vai sempre vir antes do 2, então o 11 aqui acaba sendo menor do que o 2, porque tem um 1 antes. Não sei se ficou bem claro. Mas de qualquer forma, agora você vem do 9 até o 19, abrir, certo? 9, 10, 11. E agora você vem do 20 até o 24, abrir. E tá aqui todos os frames. Dá uma baixadinha aqui. Vamos dar um zoom. Coloca a animação aqui a 15 frames por segundo. Aí você pode vir aqui e deixa ativo. Veja bem. É assim que vai ficar a animação. Vamos desativar aqui, deixar no frame 0. Editar. Agora a gente tem que fazer um chamado fechar. Que é exatamente a mesma coisa, só que com os frames invertidos. Então aqui no fechar você deixa 15 FPS e faz a mesma coisa, só que invertidos. Então você tem que começar do 24 até o 20, abrir, e você tem que inverter aqui. Então o 24 é o primeiro, o 23 o segundo, 22 o terceiro e assim por diante. E agora você vem aqui e adiciona do 10 ao 19. E tem que inverter, então o 19 tem que vir para cá. Enfim, acho que vocês entenderam. Infelizmente dá um pouco de trabalho ficar clicando aqui, mas eu vou fazer isso e já volto, tá? Tá tudo certo, e agora se você quiser tocar essa animação, você pode vir aqui, colocar fechar e ativo, e você vai ver como é que é a animação de quando ele fecha. Assim, exatamente o contrário de quando ele abre, sem problema nenhum. Agora nós precisamos colocar uma área na qual o jogador vai poder abrir a porta. Então a gente tem que colocar um Collision Shape aqui dentro. Collision Shape 2D. Viemos aqui. Faz um novo Rectangle Shape 2D. Tenha certeza que está usar Snap de Pixel aqui. Eles traduziram, ficou diferente. Usar Pixel Snap, pode ser.
esteja aí, né, em inglês. E você põe uma área aqui, um tamanho que você achar que é bom, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui, tá? Nessa distância. Se ele estiver acima do portão, ele não consegue abrir, nem de baixo, só aqui. Aqui nós temos, desse pixel até esse pixel aqui, nós temos 32 pixels, que é o tamanho de 2 bloquinhos de altura. Essa área aqui que a gente está vendo, ela é só uma área do área 2D. Não é uma colisão, o jogador não vai bater e parar nela, é só para detectar se ele está ou não dentro dessa área. Nós precisamos de colisão para o jogador não conseguir passar pela porta se ela estiver fechada, afinal de contas. Então nós temos que criar um novo objeto aqui dentro, um body. Vamos criar um static body. E esse static body vai ter 2 filhos, que serão 2 collision shapes 2D. Vou colocar mais um aqui. Um será a parte de cima e outro será a parte de baixo da porta. Então a porta ela abre, você viu que ela abre assim, igual a porta do Mega Man, e cada um desses colisores vai fazer um desses papéis. Os dois terão um shape retangular, então o shape retangular desse aqui, ele vai ter o tamanho da porta aqui. Esse aqui é o cima, então a gente vai diminuir ele para ter os 16 pixels aqui que precisa. Eu vou tirar a visão aqui desse colisor, para a gente ter só desse de cima. Você clica aqui no cima e clica aqui, que é o melhor jeito de você garantir que você está movendo ele e não clicando em outro. Arrasta aqui até onde você acha que vai e aumenta ele até ele ficar aqui do meio até aqui em cima. Ou seja, ele está com 16 pixels de altura aqui. Vamos fazer a mesma coisa por debaixo, criar um rectangle shape. A gente pode vir aqui, diminuir aqui, até ele ficar com aquele mesmo tamanho também. Aqui. Perfeito. Aqui em cima nós temos um, aqui embaixo nós temos outro. E nós vamos mover esses dois para cima e para baixo conforme a porta abre ou fecha. Para fazer isso, nós vamos precisar de um nó diferente de animação, o Animation Player. A gente não usou ele até agora, mas esse nó é capaz de animar qualquer característica de qualquer outro nó. Então a gente pode animar a posição desses dois elementos aqui. Tanto o cima quanto o baixo, a gente pode animar a posição deles. Por fim de organização, eu vou deixar no topo aqui, né, o Animation Player. Agora aqui, você clica no Animation Player, vem aqui em animação, já deve estar isso aqui para você. Clica aqui nesse arquivo para criar uma nova animação. Vamos criar abrir. Animação chamada abrir. E vamos criar outra chamada fechar. Que essas duas animações do Animation Player, abrir e fechar, vão abrir essa colisão aqui. Então vamos começar com abrir. Essa animação da porta ela tem mais ou menos 1,5 segundos. Não exatamente isso, mas vai servir pra gente, tá? Então a gente coloca aqui duração 1,5. A animação completa tem 1,5, mas a parte que ele realmente abre e realmente fecha tem mais ou menos meio segundo. Então vai daqui até aqui. Eu vou tocar a animação aqui para vocês verem mais ou menos como é. Playing. A parte que ele realmente está abrindo, sem ser rodando meio, dura esses meio segundo mais ou menos. Vem aqui no cima, deixa selecionado 1 segundo. Em posição, você clica na chavinha, criar, e pronto, agora você tem o estado dele aqui nessa posição na animação. Tá? Aí você vem em 1,5 segundos, move ele até aqui, até abrir completamente. Tá? Ele vai ficar 16 pixels para cima, como se ele estivesse no bloco de cima da porta, e vem aqui na chavinha e clica nela de novo. Faz a mesma coisa para o de baixo. Vem aqui no de baixo, clica no segundo, clica na chavinha. Criar. Agora você vem e move ele para baixo, até ficar aqui, exatamente aqui. Clica em 1,5 segundos, posição. Espera aí que algo não deu certo. Aqui a gente tem que fazer assim. Pronto. Tem que clicar em 1,5 segundos antes de clicar em posição. Beleza. Agora está dando certo. Vamos rodar a animação aqui para vocês verem. E é assim que vai funcionar, tá? Esses dois bloquinhos azuis são a colisão. Então ele vai funcionar assim. Do jeito que nós vamos fazer, nós vamos rodar essas duas animações, do Animated Sprite e do Animation Player, ao mesmo tempo e independentemente. Porque são duas formas diferentes de animação. Você vê que elas não estão ligadas uma à outra. Ativar uma não significa ativar a outra. Tá? Mas a gente vai lidar com isso daqui a pouquinho. Clica aqui em 1 segundo, tá? Só para deixar eles fechados. Pode vir aqui no 0. E agora nós vamos fazer o fechar. Que é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então deixa 1,5 segundos. Aqui no 0, você vem no de cima,
deixa ele lá para cima, clica em posição, criar, vem no 0.5, põe ele para baixo, clica em posição, beleza. Agora a mesma coisa pro de baixo, vem em 0 segundos, move ele para baixo, clica em posição, criar, vem em 0.5, move ele para o centro, clica aqui em posição na chavinha. E é isso aí, para ele fechar vai ser assim, e fecha. Agora nós temos a animação abrir e a animação fechar. Clica aqui em 1 segundo só para deixar ela fechada aqui nessa scene, né? Por enquanto. Vou ativar aqui a visão desse Collision Shape e nós precisamos agora de um script para controlar tudo isso. Attach Script. Vamos criar um chamado porta. Vamos criar uma pasta chamada scripts. Porta.gd, salvar, ok. Criar. Nós vamos precisar do Animated Sprite, do nó Animated Sprite e do nó Animation Player. Então, vou criar dois onReady, var sprite igual a get node animated sprite e onReady, var animation player igual a get node animation player. Vem aqui no ready, coloca set process true, set input true. Esse aqui é um nó do tipo área 2D. O nó do tipo área 2D identifica tudo que tiver dentro de uma área de algum shape dentro dele, né? Então, nós temos aqui o collision shape que está dentro dele. Então, ele vai identificar tudo que tiver dentro dessa área e vai mandar um signal. Um signal é uma mensagem que pode ser recebida por qualquer outro nó, desde que você se inscreva nessa mensagem. Como assim? Vamos fazer agora na prática. Conectar com callbacks. Agora nós vamos conectar o próprio área 2D nos seus próprios signals que ele faz. Como que faz isso? Connect. Aqui você coloca o nome do sinal. E para você saber o nome do sinal que algum nó emite, você precisa ir na documentação e procurar pelos sinais dele. No caso, eu já sei que o área 2D emite o sinal chamado body enter. Ó, tá até aqui no autocomplete. Body enter. O segundo argumento é o objeto que você vai conectar para receber o sinal. Então, o sinal que o área 2D está emitindo, eu vou receber em qual objeto? Nele mesmo. Eu quero que ele mesmo, esse objeto área 2D, receba o próprio sinal que ele está emitindo, body enter. E para fazer isso, eu dito self. E o último argumento é o método que vai resolver esse evento, esse callback. Então, a gente tem que dar um nome, como por exemplo, entrou. Eu vou dar esse nome. Então, a gente vai precisar desse método, dessa função aqui chamada entrou. A gente cria ela aqui, func entrou. Vamos criá-la. Eu vou dar um PS aqui por enquanto. Então, quando algum corpo entrar nesse collision shape, o nó área 2D vai disparar o sinal body enter. Esse sinal body enter vai ser apanhado por ele mesmo, já que ele está conectado nesse sinal. E a função que vai ser chamada para resolver esse evento, essa callback, esse sinal aqui, vai ser a função chamada entrou, essa função aqui. Vamos ver? Eu vou colocar aqui print entrou. E também vou pedir para ele printar event, tá? Sinais, eles recebem pelo menos um argumento chamado event. Então, você tem que colocar aqui para ele receber o argumento event, tá? Então, vamos lá. É set process input aqui, eu estava fazendo errado. Beleza, deixa eu aumentar aqui. O problema é que tá... Aqui, eu estou colocando a porta para baixo, né, para dar para pular nela. Aqui ele já identificou um static body 2D, que é o próprio corpo dele, esse static body aqui. Vou aumentar aqui rapidinho a tela. E quando eu entrar, entrou Kinematic Body 2D 600, que é o próprio jogador, tá vendo? Sempre que eu entro, ele manda mensagem. Por quê? Porque ele está rodando aqui essa função entrou. Vamos fazer uma coisa rapidinho, porque agora que eu rodei o jogo, eu lembrei de fazer isso. Aqui no main, coloca um attach script, main.gd, criar. Pode deletar os comentários. Nós só queremos fazer uma coisa muito simples aqui, que é um os.setWindowSize. A gente passa como argumento vector2. E vamos colocar um tamanho de janela diferente aqui. Pode colocar 768 por 432, tá? Essa é uma resolução 16:9, então não vai dar problema aqui. Ele vai começar grande já.
Ele começa grande, mas ele começa meio que pro canto da tela, tá vendo? Vamos mover ele um pouco para a esquerda e para cima. os.set window position. Tem que passar um vector 2 também. Vamos colocar 300 e 200. Ok, tá mais ou menos no meio da tela, já tá grande já. Então, beleza. Só isso que eu queria fazer para não ter que ficar redimensionando o tempo todo. A gente criou um script aqui no main. Vamos voltar lá para o script da porta. Além de uma callback que diz quando ele entrou, body enter, a gente precisa de uma outra chamada body exit. Mesma coisa, self, só que a gente vai resolver em outra função chamada saiu. Vamos criá-la aqui. Func saiu, recebe event, dá um pass por enquanto. Agora é o seguinte, quando ele entra, o que a gente sabe que acontece? O player ganha permissão para abrir a porta. Então vamos criar uma variável aqui chamada var pode abrir. E ela vai ser um booleano que vai começar como false. Então, a princípio, o player não consegue abrir essa porta, mas quando ele entrar, a gente vai deixar abrir. Qual que é o problema? Vamos rodar o jogo aqui que eu vou mostrar. Você vê que ele identificou o próprio static body aqui. Então, qualquer coisa que entrar, ele vai rodar essa função aqui. Não vai rodar só quando o player entrar, qualquer coisa. Para a gente poder permitir que o player abra a porta, a gente tem que saber se é ele que está abrindo. Para fazer isso, a gente pode usar o event. O event é nada mais que o próprio nó que entrou. Então, quando for o player, o event vai ser o nó player. Então, a gente pode pegar o nome dele e ver se é player. Como assim? Event.get name. Vai pegar o nome dele. Que nome? Esse nome aqui que a gente está dando. Player maiúsculo. Vamos ver se vai dar certo. Se eu entrar, ele vai printar player. Perfeito, então. A gente vem aqui, coloca um if event.getName igual a player. Aí se a gente rodar, agora ele não está mais rodando para o próprio corpo que está dentro dele, só quando é o player. Então ele entrou, a gente vai falar que ele pode abrir. Pode abrir igual a true. Saiu, vai ser a mesma coisa quando ele sair da área, só que em vez de poder abrir, ele não vai poder abrir. Abrir igual a false. Agora vamos fazer uma função para poder abrir a porta. Func abrir. Tá. Por quê? Nós já vimos que nós vamos precisar rodar duas animações para abrir a porta, tanto do Animation Player quanto do Animated Sprite. O sprite.play, que o sprite aqui é a variável que a gente está usando com o Animated Sprite, então está recebendo esse nó aqui. Play, qual que é o nome da animação? Abrir, foi o nome que a gente deu. E tem o Animation Player também, que a gente também precisa abrir. Animation Player, play, abrir. E nós vamos fazer uma outra variável para guardar o status da porta, se ela atualmente está aberta ou se ela atualmente está fechada. Então vamos criar uma variável chamada aberta, vamos deixar ela como false também. Porque o player poder abrir e a porta estar aberta são duas coisas diferentes, nós precisamos saber as duas. E se a gente rodou a abrir, é porque agora ela está aberta, aberta igual a true. Vamos fazer a mesma coisa, só que para uma função chamada fechar. Sprite, play, a gente coloca o fechar, animation, player, play, fechar. E aberta igual a false. Legal, vamos testar se a função abrir está funcionando? Se a gente roda aqui, o objeto está aqui. Vamos rodá-lo em ready. Mandar abrir. Vamos ver. Aqui eu digitei errado, é animation player. Isso, eu tinha digitado errado, aí deu erro aqui, né? Porque ele não conseguiu pegar um nó com o nome errado. Então, beleza, vamos rodar agora. Ele está abrindo a porta. Um probleminha que a gente esqueceu de fazer é que ele está fazendo loop, né? Nessa animação aqui do Animated Sprite. Então, a gente tira o loop dela. Vem aqui, Animated Sprite, Edit, repetir off. Se tiver loop aqui, você coloca off, off, beleza? Vamos lá. Abriu e ficou aberto. E a gente pode passar por dentro da porta. Tranquilamente. E você pode ver que tem uma colisão aqui em cima, tá? Essa porta, eu fiz ela planejando sempre deixar ela entre paredes. Então, vamos fazer isso agora, porque senão vai dar aquele problema ali. Ela sempre vai estar, né, entre paredes. Vamos colocar aqui o tilemap. Vou apagar esse. Desenhar aqui. Uma outra parte de fase, né? Beleza. Agora a gente pega a porta, move ela para cá. Dá para encaixar ela certinho aqui, ó. Perfeito?
Então vamos lá. A porta está aqui, está abrindo, está aberta e a gente não tem problema nenhum em passar por ela. Ou seja, a função abrir está funcionando. Vou apagar aqui. Agora, aqui debaixo do ready, vamos criar a função process. Para a gente lidar com o input dentro do process e também para fechar a porta automaticamente se o player não estiver dentro da área. Foi esse o comportamento que eu escolhi, mas vocês vão ver que facilmente dá para fazer algumas alterações para a porta se comportar de um jeito diferente. O que a gente quer? Se o player estiver na área e apertar o botão, abre a porta. É isso que a gente quer que aconteça. A gente vem if input.isActionPressed. Vamos fazer uma ação chamada ação. Uma action chamada ação. Vai ser um botão usado para todas as ações do jogo, tipo conversar, abrir porta, esse tipo de coisa. And pode abrir. Né? A gente já sabe que se ele só pode abrir dentro da área. And not aberta. Não adianta tentar abrir a porta se ela já estiver aberta. Se a gente mandar abrir a porta, apesar dela estar aberta, vai reiniciar as animações. Ou seja, ela do meio vai voltar para o primeiro frame da animação e vai ficar bugado, vai ficar estranho. Aí, nesse caso, a gente pode abrir. Então vamos testar, porque aqui já deve funcionar já, mas não, porque a gente não tem um botão de ação ainda. Então vamos aqui no Cena, configurações de projeto, ação, aperta Enter. Agora a gente tem uma ação. Eu vou colocar aqui no ação a tecla Z, tá? Mas você pode colocar qualquer tecla que você quiser. Vamos lá. Ação. Perfeito. Ele abre quando eu clico só, né? Então vamos lá. Se eu ficar aqui zanzando, não faz nada. Se eu estiver aqui dentro, se eu estiver fora e apertar Z, não faz nada. Se eu estiver dentro e apertar Z, ele abre a porta, animação. Legal. Agora é o seguinte, se ele estiver longe da porta, eu quero que ela feche sozinha. Entendeu? Se ela está aberta, ele abriu. Se ele ficar ali zanzando por perto da porta, ela continua aberta. Se ele ficar longe, ela já fecha sozinha. É isso que eu quero, então eu vou vir aqui. If not pode abrir. Ou seja, se ele não pode abrir a porta. And aberta igual a true. Ou seja, ele só vai fechar a porta se ela estiver aberta, né? Fechar. Então, agora se eu abrir. Eu estou zanzando aqui, não faz nada. Se eu sair, ele buga, né? Deu algum problema. Fechar. Eu escrevi a função errada. É fechar, não facher. Nossa, mas que nubice. Enfim, agora vai. Abriu. Beleza. Se eu sair de perto, ele fecha. Se eu vir. Perfeito. Qual que é o problema? Esse. Viu? A gente tem que esperar a animação acabar para poder rodar a animação de fechar. Então, a gente não quer que a animação de fechar rode assim que ele sai, porque acontece isso, esse teletransporte de frame aqui. Então, a gente tem que garantir que ele está no último frame. Acontece que esse Animation Player, ele também consegue rodar uma função. Então, a gente pode vir aqui no final de abrir, adicionar aqui um call func track. Então, ele vai adicionar uma chamada de função. Em qual nó? No nó porta. Então, ele vai chamar uma função no nó porta. Clica aqui nesse mais, vai aparecer uma bolinha verde aqui. Você clica na bolinha verde, aqui você pode dar o nome da função para chamar. Vamos chamar de acabou animação. Acabou animacal, tá? O nome da função que ele vai chamar dentro do porta. Então, se a gente fizer uma função aqui chamada func acabou animacal print acabou, ele vai rodar quando terminar a animação. Vamos lá? Acabou, ele roda aqui. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para a animação fechar. Então, vem 1.5, adiciona uma func track aqui, porta, clica em 1.5, clica no mais. Às vezes tem que clicar mais de uma vez aqui, aparentemente. Peraí. Beleza, clica no mais, clica no verdinho. Acabou animacal. Beleza, agora sempre que acabar a animação desse player aqui, ele vai chamar a função. Sempre que acabar a animação, ele vai chamar essa função aqui, acabou a animação. Vou criar uma variável chamada acabou só, tá? Deixa ela como false. Quando dá o acabou a animação, a gente coloca como acabou igual a true. E no abrir e no fechar, a gente coloca acabou igual a false. Acabou igual a false. Um pouquinho complicado? Até que tá. Tem formas mais simples de fazer,
Mas é o jeito que eu estou fazendo agora. Se depois se precisar mexer, a gente mexe, não tem problema. Então agora o que a gente precisa fazer é aqui. Ele não pode poder abrir, né? Tem que estar longe. A porta tem que estar aberta. E acabou. Tem que ter acabado a animação. Beleza? Então, agora sim. Ele roda toda a animação primeiro para depois fechar. E não importa se você vier e... Enfim, não tem como bugar mais aqui do jeito que tá. Beleza? E a porta tá pronta a porta. Agora, uma coisa que vocês com certeza vão se perguntar, vão querer saber como é que funciona, é se você quiser fazer uma alavanca para abrir essa porta, em vez de abrir perto dela. Simples. Aqui o Collision Shape você coloca onde você quer que esteja a alavanca. Então vamos supor que você quer que a alavanca esteja aqui, debaixo desse negócio. Você, além de colocar esse Collision Shape, você coloca como filho dele, algo assim, uma imagem de alavanca com animação, um Animated Sprite. E aí eu vou ativar aqui forma de colisões visíveis e a gente vai ver. Então agora se eu estiver aqui ele não vai abrir, mas se eu estiver aqui dentro e apertar ele vai abrir. Está um pouco longe para ver, né? Mas espera aí, vamos fazer aqui. Beleza. Aqui dá para ver. Eu aperto dentro dessa área, ele vai abrir. Se tivesse uma imagem de alavanca aqui e quando eu aperto ela fizesse a animação de abrir, eu teria uma alavanca para abrir a porta sem problema nenhum. Quando eu saio daqui, ele fecha, mas vocês sabem muito bem como é que faz aqui, caso vocês queiram deixar aberto, né? É só você comentar aqui. Ctrl K comenta e pronto. Você pode chegar aqui e abriu, vai ficar aberta. A colisão, ela fica dentro desse tile e dentro desse tile. Então essa porta realmente foi feita para ser assim, tá? Para ficar nessa colisão aqui. E tá feito. Vou desativar aqui. Vou consertar aqui a posição desse Collision Shape. Colocar 0, 0. Agora vem aqui na porta. Salvar ramo como cena. Tava em inglês. Eu não sei porque o meu Godot foi para o português agora. Vamos em Scenes. Salvar como porta. Perfeito. Agora essa porta aqui. Ctrl Shift O. A gente vai lá na porta. Coloca a posição dela. Da porta 0, 0. Para sempre começar no 0, 0. A gente salva, né? Tem que salvar a Cine. Agora a porta foi pro 0, 0. A gente vem e move ela de volta aqui. Sem problema. Perfeito. Sempre que você precisar de uma porta, você pode sair dando porta. Ctrl D, copiei porta, copiei porta. Agora eu tenho porta... Muitas portas. Muitas portas. Outra porta aqui. Posso sair abrindo porta. Pulando porta também, porque essas aqui não precisa, né? Vou deletar aqui agora. Deletar aqui. Vou comentar aqui. Descomentar, né? Onde a gente comentou para não fechar mais. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, comente. Se inscreva no canal. E boa programação para vocês. Tchau!